Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos agradecidos a Deus por esta oportunidade. Pedimos o cuidado dele para a nossa escola bíblica dominical e também a bênção sobre o andamento do mês. Nesta semana nós tivemos a lembrança aí do Dia da Criança, né? E ainda nesse mês continuamos as nossas orações em favor da nossa pátria, no que diz respeito à fé, para que nós tenhamos sempre a liberdade de podermos servir ao Senhor sem impedimento, né, de acordo com a sua palavra. Também nessa semana nós tivemos aí uma alusão ao dia do professor, né? Que Deus abençoe e que o Espírito Santo, né, como sendo o iluminador, como sendo aquele que nos orienta, continue nos ensinando, né, para que nós sempre sirvamos ao Senhor da melhor maneira possível. Nós vamos ler nesta manhã 2 textos na palavra de Deus, como é o nosso costume, e falaremos a respeito da fé agora, né, como estamos falando nesse mês, sobre alguns temas. Hoje é o problema da fé sem discernimento. Então nós veremos um pouco, né, sobre esse problema, né, das pessoas que se dizem ter fé, mas não têm discernimento. Nós vamos ler o primeiro texto em Tiago, capítulo de número 1. Faremos essa leitura a partir do versículo 1 até o versículo de número 8, aqui de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1 a 8, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então que Deus nos abençoe, nos ajude, né? Daqui a pouco nós leremos outro texto que trata também desse assunto, né? E sobre a questão da fé, né? Como nós destacamos aqui, a fé sem discernimento, ela é prejudicial, né? Ela não é, vamos dizer, uma fé que ajuda no nosso crescimento. Nós vamos cantar o hino de número 93, que trata a respeito da fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece
fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Deus abençoe, nos ajude e que a nossa fé, o nosso amor continue sempre firmados no Senhor. Nós vamos ler o outro texto que já tínhamos falado, né? Esse texto ele se encontra no Êxodo, livro do Êxodo, no capítulo de número 32. Nós faremos aqui uma leitura, né, também pequena, do versículo 1 ao versículo de número 10, que diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Abraão: Trazei as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: Não são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Que Deus nos abençoe com esse texto lido na sua palavra. Nós vamos orar nesse instante. Santíssimo Deus, nosso amado Pai, Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, agradecemos, ó Deus, por essa escola bíblica, pelo andamento do mês, ó Pai. Nós agradecemos pelas comemorações da semana, no Dia dos Professores, também das crianças, e agradecemos ao Senhor pela a fé que uma vez foi dada aos santos. Que o Senhor nos ajude a batalharmos, ó Deus, a nos empenharmos cada vez mais para que no nosso país tenhamos sempre a liberdade de servir ao Senhor sem impedimento. Nós agradecemos também pelas pessoas que já melhoraram, as recuperações, ó Deus, de saúde. Rogamos também pela vida espiritual do teu povo, que o Senhor tenha misericórdia. E agora pedimos que o Senhor nos ajude na entrega dessa palavra, que esse estudo seja para a glória do Senhor e para a nossa edificação. Nos prepara, Deus, também para o culto à noite, quando estaremos servindo ao Senhor, que seja também em espírito e em verdade. Pedimos o perdão dos nossos pecados, a tua bênção, a tua direção sobre as nossas vidas. Nós oramos pedindo que a nossa fé seja sem fingimento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Voltando, né, então, os dois textos que fizemos a leitura, o primeiro texto ali de Tiago, a gente sabe, né, que Tiago ele teve
ali, né, essa incumbência de escrever a Igreja da Dispersão. E como a gente sabe, naquela ocasião, os judeus, né, já, embora, né, ali tivesse já a sua terra, mas não autonomia de governo, né, muitos ficaram espalhados pelas nações e outros foram perseguidos já no Império Romano, né, a gente sabe ali algumas dificuldades e eles se espalharam também pelas vizinhanças. Então Tiago escreve a esses irmãos e ele escreve para confortá-los com respeito, né, às provações, às dificuldades que eles enfrentariam. Nós já algumas vezes já destacamos nesse texto, Tiago fala sobre a alegria de passar por variadas provações. Não é só um tipo de provação, né? Não, estamos sendo provados porque estamos dispersos. Não, na dispersão eles tinham a provação da dispersão e ainda tinha as provações do cotidiano, né? Então nós sabemos que Tiago escreve e orienta esses irmãos para que eles olhem para essa situação ali não com raiva de Deus, não com lamúrias, mas com alegria, porque estavam sendo preparados, né, para viver nesse mundo, né, enfrentando as dificuldades sem se afastarem de Deus, né? Então isso é muito importante nós destacarmos. Tiago não está falando para que eles ficassem felizes com as dores, com os sofrimentos, mas com o ensino, né? Foi-me bom eu ter passado por aflição, porque eu aprendi, né, os decretos do Senhor, né? Diz ali o Salmo de número 119. Então, quando as provações, quando as dificuldades, elas redundam, né, em crescimento espiritual, elas têm as suas vantagens. Esse povo que saiu do Egito, como nós vamos ver daqui a pouco, veremos, tinha passado ali por um grande período de provações, de correções, né, enfim, de aflições. Eu não sei quanto tempo durou isso, mas a Bíblia diz que essas coisas começaram a acontecer depois da morte de José, né? Até então eles viviam ali bem no Egito, depois vieram as dificuldades. Então eles estavam passando por provações ali, né, por correções também, e agora, né, tem a liberdade de voltar para sua terra. E infelizmente eram pessoas, né, que era o povo de Deus, mas que estava vivendo uma fé sem discernimento, porque ainda, né, estavam ali no deserto, não tinha sido preparado ali por 40 anos, não tinham recebido ali os mandamentos de Deus, então tinha ali os seus problemas. O povo da dispersão na época de Tiago também era um povo novo no cristianismo, né, apesar de serem virem do judaísmo, né, ali no cristianismo era um povo novo, que precisava ainda de crescimento, de discernimento, para que não fossem homens, pessoas de ânimo dobre, né? Para que não fossem constantes como as ondas do mar. Então, por isso que Tiago diz, né, para que eles buscassem ali sabedoria em Deus para enfrentar aqueles problemas. Se a fé ainda estava sendo amadurecida, eles podiam recorrer ao Senhor para que Deus, né, os ajudasse, Deus os sustentasse ali, para que permanecessem firmes, constantes, né? Como diz Paulo, né? Sempre abundantes na obra do Senhor. Voltando aqui à questão do texto do Êxodo, como é um texto que a gente conhece essa história, conhece esses acontecimentos, sabe que Moisés ele estava no monte ali, falando, né? Tratando com Deus a respeito da maneira como a nação deveria agir ali na terra prometida, como essas pessoas deveriam ali, né, viver em Canaã servindo ao Senhor. Então ele estava diante de Deus e foi nesse contexto que então surge aqui, né, essa, não vou dizer a primeira idolatria, mas pelo menos depois que eles saíram do Egito, é a primeira vez que nós vemos, né, esse povo se reunir aqui nesse grande número, nessa multidão, para pedir a Arão que fizesse para eles deuses. E não foi um deus, foram deuses. E eles pediram a quem? A um sacerdote, aquele que era a boca de Deus, né? Vamos dizer assim, como se ele fosse o profeta, né? Enquanto nós vimos que Moisés era como se fosse Deus, né? Ali ele é como se fosse o profeta. Então o povo recorre a ele para que
fizesse ali, né, para que ele endossasse essa ideia deles, né, de ter um Deus, de ter deuses para servi-los. Então era um povo da fé, era o povo da aliança, sem dúvida nenhuma. Foi o povo que foi tirado do Egito, claro, mas mesmo assim era um povo ainda pecador, um povo com a fé sem discernimento, e que Arão, como sacerdote, deveria ajudá-los, mas pelo que nós vemos aqui, né, ele achou por bem acatar, né, ali a ideia deles ao invés de servir ao Senhor, e criou-se então, podemos dizer, nesse contexto aqui de judeus, o primeiro sincretismo, né? Porque ele diz, olha, amanhã será festa ao Senhor. E na verdade não era, era festa à carne, era festa aos deuses e muito menos ao Senhor. E melhor, de menos ao Senhor, né? Então ele traz esses problemas. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que essa fé sem discernimento, ela é dúbia, ela é vacilante. Esse povo não tinha uma firmeza espiritual. Eu acredito, se perguntasse, vocês creem em Deus como Senhor e Salvador da vida de vocês? Eles diriam. Mas na prática, eles, infelizmente, né, aqui eles demonstram, né, não ter um conhecimento, né, de servir ao Senhor. Por que que era uma fé aqui, né, vacilante? Porque no texto lido, a Bíblia nos fala que Moisés tardava, né, ali em descer do monte. Esse tardava é do ponto de vista humano, porque do ponto de vista de Deus, tudo estava no momento certo, do jeito certo, e Moisés estava ali para receber de Deus, né, as melhores regras, os melhores princípios, para que esse povo tivesse uma vida tranquila ali na terra de Canaã. Mas eles disseram, olha, ele está demorando. E lendo esse texto, a gente lembra um pouco lá da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, onde os cristãos dizem que Jesus estava demorando, ele tardava em voltar, e por causa disso Pedro diz, olha, para Deus essa questão de tempo é diferente da nossa, né? Deus não está preso a isto. E ali ele diz, olha, vocês precisam de ser pessoas responsáveis, né? Pessoas sem máculas, pessoas que vivam em paz com Deus. Isso é que vocês precisam, né? Serem irrepreensíveis. Aqui eles procuraram e disseram, né, que Moisés estava demorando, e falar, cercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Primeiro, eles nem sabiam se esses deuses, né, ali iriam, entre aspas, né, permiti-los, né, a caminhada. Não sabia se Deus iria permitir isso. Tiago diz que nós não só devemos dizer, se Deus quiser, nós faremos isto e aquilo. Então depende da vontade de Deus querer que nós façamos e nos manter com vida. E aqui eles disseram, faça-nos deuses que vão adiante de nós. Levanta-te, dispõe-te. Ou seja, Arão, enquanto Moisés está para lá, você está aqui sem fazer nada, toma uma iniciativa. Nós precisamos de deuses que nos guiem, que vão adiante de nós. Isso é uma fé vacilante. Crer em Deus e nas demais coisas, né, vamos dizer assim, não é ter Cristo como suficiente. E aqui eles queriam. E esses deuses, a gente sabe que já estava no coração deles. Porque Arão, ele fez deuses que provavelmente era conhecido deles ali no Egito. Porque nós não vemos uma reunião, um debate aqui para que, qual Deus que vocês querem? O que vocês querem que eu faça? Não, ele simplesmente diz, olha, pegue aí as argolas das orelhas das mulheres e dos filhos e de todo o povo e tragam até a mim e eu vou, vamos pôr assim, eu vou satisfazer o desejo de vocês. Não houve um debate sobre qual, como, qual formato, isso já estava ali, né, infelizmente, no coração deles. Então, quando alguém forja um ídolo, quando alguém se dobra diante de um Deus, seja ele de que maneira for, é porque isso já está no coração. E, infelizmente, né, o povo de Israel aqui estava ali, ou vivia uma fé sem discernimento. E hoje as igrejas têm também passado por isso. Na época de Martinho Lutero também. E em todas as épocas existem sempre aqueles que professam a fé, mas sem discernimento, estão prontos para se entregarem a qualquer credo, a qualquer entidade, né, vamos dizer assim, que possa trazer alguma segurança. Mesmo sendo deuses forjados, eles queriam
ali, né, que fosse adiante deles. Depois eu coloquei, né, aqui uma fé imatura, porque o texto nos diz, né, aqui, que não só eles, como o próprio Arão, né, ali, eles acharam ou entenderam, né, que isso era vamos pôr assim, uma coisa boa que estava sendo feita ali. O ser humano, conforme até a teologia reformada nos ensina, tem em si o que eles chamam de semente da religião, essa necessidade de adoração, de crer. E agora eles estavam ali sem um Deus, entre aspas, né, para eles ali, então eles queriam outro. Então, uma falta de maturidade. Eles poderiam muito bem pensar: olha, quem nos tirou do Egito? Quem nos tirou da terra da servidão? Quem é que os egípcios serviam? Quem que foi humilhado ali nessa saída do Egito? Não, eles não pensaram isso. Eles não levaram isso em consideração. Porque se eles tivessem um pouco de maturidade, eles poderiam muito bem dizer: olha, Deus, o Deus que está falando com Moisés, humilhou o Egito. Mostrou que não existe Deus além dele. Só ele é o Senhor. Mas não, eles não entraram ou eles não olharam por esse caminho. Então, uma fé sem discernimento, infelizmente, ela não produz maturidade. Nós cantamos aquele hino: somente põe a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor. Né? Será que é isso mesmo que nós, como cristãos, vivemos? Será que nós colocamos a nossa fé única e exclusivamente em Jesus Cristo, no seu sacrifício remidor? Então isso é maturidade. Isso é saber, né, o que está fazendo e por que está fazendo. E se fizer o contrário, as dificuldades, né, que podem ali, né, ou acontecerão, serão decorrentes. Então esse texto nos mostra, né, que primeiro eles eram vacilantes. Faz-nos deuses, qualquer Deus. Eles queriam deuses. Eles não estavam não escolhendo esse ou aquele, mas eles queriam um Deus ou deuses. Eles estavam titubeando, né, até mesmo na sua idolatria. E também, né, uma falta de maturidade, porque era só pensar: esses deuses não fizeram nada para poder defender o Egito, porque não tem poder. Eles também não irão adiante de nós, porque eles já ficaram da além do rio. Já tinha ficado na terra dos faraós. Não, mas eles criaram, eles carregaram. Infelizmente, né, falta muita maturidade no povo de Deus para poder colocar a sua fé somente na graça excelsa de Jesus, no seu sacrifício remidor. A pessoa, infelizmente, sem esse discernimento, ela está propensa, né, a ser vacilante, a criar seus deuses, independente, né, de qual seja, e dizer: não, esse aqui é Deus forte, é poderoso, é que vai adiante. Porque a ideia de ir adiante é a ideia de vencer batalhas. A ideia de ir adiante é a ideia de abrir caminhos, é a ideia de bandeira. Não foi isso ou não é isso que a gente lê, que a gente leu também já algumas vezes aqui, ali no capítulo 17, o Senhor é a nossa bandeira. Então faltava maturidade. E a última coisa que eu quero destacar é que falta a reverência. A fé sem discernimento, ela é irreverente. Porque nós vemos aqui, né, que quando o sacerdote disse: amanhã será festa ao Senhor, né, ele diz para que eles alegrassem ali, se regozijassem. Ele fez um altar e ele diz, né, para que isso fosse ali um sinal de culto, de adoração. Usa, né, o termo Senhor, que é o Deus do pacto. Diz que eles madrugaram ali, ofereceram holocaustos. A gente vê, né, infelizmente, a situação que a pessoa chega. E comeu, bebeu e levantou-se para divertir-se. Então a gente sabe que essa ideia de se levantar-se para divertir aqui, infelizmente, era rituais, né, ali pagãos, de cultos pagãos mesmos. Não era uma diversão em sadia não, era uma diversão, infelizmente, nas questões sensuais também. Então essa irreverência. Misturam tudo. Misturam ali, né, o santo com o sagrado, como se fosse a coisa mais natural, a coisa mais simples do mundo. Eles tanto sacrificam ali ao Senhor, como se divertem também, no sentido como alegra ali, né, entre aspas, seu pecado.
a Bíblia diz que o pecado não deve mais reinar no nosso corpo mortal. A Bíblia nos ensina que nós precisamos de lutar contra, né, as forças do inimigo, contra as forças do pecado. Aqui eles estavam dando vazão, irreverente. Eles não tinham noção do que é estar na presença de um Deus irado. O texto segue, e o texto segue dizendo, né, que Deus disse a Moisés: desce, porque o povo já se contaminou. O povo já se corrompeu, já está servindo a outros deuses, já não tem mais reverência. Esse povo é de dura cerviz, então eu não vou seguir com esse povo, mas eu vou fazer de você uma nação. Então nós vemos que as consequências ali, elas foram drásticas ali, mas como a gente conhece, né, graças a Deus o texto, a gente sabe que Deus foi misericordioso, Moisés intercedeu, e o Senhor ali, né, claro, trouxe ali as correções, mas preservou, né, ali alguns para continuarem servindo ao Senhor. Então a fé sem discernimento, ela é perigosa, ela não é salutar, porque ela é dúbia, porque ela é vacilante. A pessoa, basta uma situação adversa aparecer, ela já questiona o cuidado de Deus, questiona, né, se Deus governa mesmo ou não, questiona se Jesus está demorando, questiona que o Moisés demorou a descer do monte. Tantas coisas que a gente vê ali nessa fé vacilante. Depois a maturidade, a pessoa se apega a qualquer coisa, mesmo sendo um objeto, mesmo sendo uma criação da sua própria memória, como sendo algo alimentado no seu coração, mesmo sabendo que não tem nenhum poder, nenhuma condição para ajudá-lo, se apegam a isso. Aqui a gente vê, né, que eles queriam alguém que fosse diante deles, um Deus que fosse diante. Mas quem foi esse Deus que tirou eles do Egito? O que os deuses do Egito fizeram? O que os bezerros de ouro fizeram? Qual o poder que eles tinham? Mas o povo não tinha maturidade. O povo estava pronto ali para poder abraçar qualquer Deus. Faça-nos deuses, não importa. Faça-nos deuses, falta de maturidade. E, por último, né, a falta de reverência. Nós não podemos consorciar Deus com aquilo que é do seu desagrado. Deus não dá a sua honra a outra. E Deus já tinha dito para eles, né, ali, tudo bem que Moisés está no monte, né, mas eles sabiam, né, que não deveriam ter outros deuses. Nós temos uma exortação do apóstolo João, lá no finalzinho da sua primeira carta. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, porque isto, infelizmente, é atribuir, né, aos objetos o poder, a honra que é devida só ao Senhor. Então que Deus nos ajude, nos abençoe. Façamos então o máximo possível para podermos desenvolver uma fé sem fingimento, né? Uma fé com discernimento, uma fé que não seja vacilante, uma fé que não seja imatura e uma fé que não seja irreverente. Que Deus nos ajude a batalharmos pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Amém. Sim, eu amo.